pessoas são codependentes e não têm. Agora sim. Ok, peraí. A Mari começou a gravar. Porque muitas pessoas são codependentes, têm essa clareza de que são codependentes emocionais. E existe também uma certa diferença entre codependência e a dependência emocional, né? Mas a codependência em si, ela é um padrão comportamental, né, em que a pessoa ela se torna excessivamente focada nas necessidades de outras pessoas, de problemas das outras pessoas e nas emoções de outras pessoas, e elas negligenciam as suas próprias emoções, as suas próprias dores, né? Então elas vivem focadas em teoricamente salvar o outro, né? E vivem essa dependência emocional. E geralmente surge assim de relacionamentos, surge em relacionamentos disfuncionais, né? Tanto Será que, de qualquer tipo de relacionamento, né, Rafa? será que tem Tanto, algum salvador aqui assistindo a gente? Alguma salvadora? Será que tem? pois é. Eu até coloquei, a gente preparou aí para vocês um questionário, um teste de codependência emocional. Aí tem umas perguntinhas aí para responderem com sim ou não, e aí dá um score para ver qual é se é dependente, se Porcentagem, é né? codependente, isso, se é codependente, se não é, ou qual o nível de codependência emocional. Então, essa codependência, eu estava pegando um papel aqui para anotar algumas coisas. Desculpa. Essa codependência emocional, as pessoas, então, elas colocam as necessidades do outro em primeiro plano e se deixa de lado. E se a gente for analisar em termos de dependência emocional, a dependência emocional, ela é um estado de abrir mão de algo que aparentemente te faz bem, porém te enfraquece, e você não consegue abrir mão disso. Então, uma pessoa codependente emocional geralmente tem algumas características, né, Rafa, que a gente pode citar aqui, que é necessidade de aprovação. Então, uma pessoa que depende constantemente de aprovação de outras pessoas tem uma característica de codependência. Então, ela para se sentir bem consigo mesma, ela precisa da validação dos outros. Outra característica é a dificuldade de estabelecer limites. Não sei se tem aqui que tem alguém aqui que tenha dificuldade em dizer não, Meu Deus, se que tiver todo sente mundo curado culpa em aqui. dizer não. É. Tu sabe que essa era uma das minhas. Aliás, eu fui, né? Uma codependente emocional. E não tinha essa clareza da minha codependência, né? Ó, E no Vivian momento Nobre que eu tive disse. consciência, Vivian tem Nobre disse que dificuldade ela de tem dizer dificuldade. não. Uhum. Então, essa dificuldade em dizer não, ou se sente culpa quando diz não, tem aí uma questão que está é aquela necessidade de ser aprovada, né? De ser amada e de ser é, agradadora, né? É Sabe, aquela depois do alto impacto, isso mudou na minha vida, porque eu realmente era um codependente e dependente também, Uhum. porque é como se. E isso é inconsciente, sabe? A gente tá falando assim, ah, você tem as necessidades do outro como primeiro lugar, né? Não, não acho que não, mas isso não é visível, né? Quando Não. você vê, você já Uhum. está submerso nos problemas alheios e você não tem a clareza de que está acontecendo. E você só percebe porque você perde força, você fica fraco, você trava os seus caminhos. E aí, quando você faz uma análise mais profunda, como é o questionário que a Vivian vai fazer, e aí isso é muito assertivo, é importante que vocês respondam, você vai descobrir a porcentagem ou o grau de codependência que você tem, e só então você consegue agir na direção de curar isso. Quando eu participei do Alto Impacto pela primeira vez, eu coloquei no meu contrato, que era um contrato lá que a gente fazia, e eu já fui em mente com isso. Eu quero me livrar da dependência emocional, eu quero aprender a dizer não, da codependência. E quando eu coloquei no meu contrato lá, na hora que eu acessei
a clareza de que eu tinha esse comportamento e ali se rompeu, eu fui lá e rasguei meu contrato. Tá? Depois a Vivian pode até falar desse negócio, que é uma característica do FT, né? Mas se a gente não conseguir perceber conscientemente, a gente não trabalha na direção disso. Então, eu sofri os impactos disso a minha vida toda, né? Uhum. Porque a codependência ela deixa, afeta muito a vida da pessoa e a pessoa não sabe que é por causa da codependência. A gente não, por isso a gente achou bem importante fazer esse encontro aqui com vocês. Quando não tem clareza de que você tem esse tipo de comportamento, é difícil você fazer algo em relação a isso. Então, quando você tem essa clareza, tem essa consciência de que você é um codependente emocional, ou que você tem dependência emocional em certos relacionamentos, em certas. Em tudo, na verdade. Relacionamento com pai, relacionamento com mãe, relacionamento com marido, relacionamento na profissão. Então, essa dificuldade de dizer não e essa culpa, muitas vezes a gente sente culpa, né? Então, o sentimento de culpa é um grande indicador aí de uma codependência emocional. E outra coisa que a gente bate muito na tecla é baixa autoestima, né, Rafa? Porque quem tem uma Ah, visão negativa de si mesmo sempre fica acreditando que não é suficiente, que não e precisa de outra pessoa para se sentir importante, para se sentir alguém. Então, quando você não tem essa firmada com você mesmo, você não tem essa. Precisa sempre da validação das outras pessoas para se sentir bem. Então, essa é sim. uma Você outra sabe que, característica. você sabe que os movimentos sistêmicos também influenciam diretamente no alinhamento dessa, Uhum, desse padrão de comportamento, né? Porque eu acredito que isso tudo já é gerado já na primeira infância, é definido nossa autoimagem, e eu diria até que gera uma falta de permissão de seguir adiante, né? De receber do mundo aquilo que é nosso por direito. Então, a gente cresce com o sentimento de que devemos, né? Eu uhum, até falei, eu fiz um post esses dias falando que a vida é uma dádiva e não uma dívida. A gente uhum, cresce com um sentimento, e isso foi instalado religiosamente no nosso inconsciente, de que nós devemos a nossa vida. E o fato da gente ter isso gravado no nosso inconsciente faz com que a gente viva uma vida baseada nessa dívida, que gera sentimento de culpa, baixa autoestima, enfim, tem todos os outros colaterais de tudo isso. Então, quando a gente se liberta dessa dívida, a gente começa também a acessar a cura. Então, é um processo sistêmico também, né? muito, muito. Uhum. Porque muitas vezes é uma lealdade sistêmica e a gente não tem consciência disso também, porque é tudo inconsciente, né? Você não Uhum. tem consciência de que está sendo, não está merecendo, por exemplo, indo em direção ao sucesso porque a sua família não pôde, não teve. Então, é um Uhum. sentimento de pertencimento que afeta aí também isso, porque você deixa de pertencer quando você se diferencia da sua família de origem, né? Então, Uhum. e é inconsciente, porque todo indivíduo, a necessidade primordial é de pertencimento. Então, todo mundo quer pertencer e ser amado. Então, de acordo com essas lealdades sistêmicas, enfim, a gente adquire esses padrões de comportamento, sim, inconscientemente. E existe também um medo de rejeição e abandono também, né? Que É, é, a que é, rejeição, eu acredito que unanimemente, homens e mulheres deveriam dar prioridade em descobrir onde estamos presos nesse loop da rejeição. E isso de uhum, verdade deveria ser a nossa busca unânime, porque qualquer gatilho que possa nos levar para esse loop nos deixa inconsciente. Então, no momento que você é pego pelo gatilho, você vai para o loop de sofrimento e às vezes esse padrão foi gerado e você não sabe que foi uma interpretação ao pé da letra da criança. E aí eu vou compartilhar como é que foi a primeira experiência que eu enxerguei esse padrão em mim, né, de looping de sofrimento a partir da rejeição. Eu não tive contato com meu pai não me assumiu, então eu atribuí todos os gatilhos, todas as sensações de abandono e rejeição ao atribuir ao meu pai. Não, então foi meu pai por causa disso. E eu culpava meu pai. Nossa, eu não consigo ter amizade, eu não consigo ter um relacionamento saudável, porque eu sinto esse problema da rejeição.
Aí eu fui fazer um processo de hipnose, e eu acho muito importante a hipnose nos processos, sabia? Porque ela te traz uma certa clareza de onde você está preso. E aí, numa das experiências que eu vivi, me chocou porque não tinha nada a ver com meu pai. O looping de sofrimento e o gancho de rejeição que eu estava preso foi gerado ali na minha primeira infância e foi uma interpretação da minha criança. Eu precisei voltar ali como adulto para enxergar que não foi uma rejeição. A minha mãe tinha me deixado na casa de uma tia minha, já era mais de meia-noite, eu já tinha dormido, eu devia ter uns 6, 7 anos. Eu acordei, eu não sabia onde eu estava, acordei em pânico, assim, cadê minha mãe? Abri a janela do quarto, minha mãe estava entrando num carro, provavelmente para sair com algum namorado, na época ela estava solteira, né? Às vezes ela estava indo sair com alguém. E aí ali a minha criança gravou essa informação por uma interpretação ao pé da letra. Quando Uhum. o terapeuta me levou nesse lugar e aí eu voltei como adulto e entendi que não era um abandono, não era uma rejeição, eu saí, eu saí daquele padrão. E como que era a forma que eu reagia a esse padrão? Quando alguém, por exemplo, mandei uma mensagem para a Vivian visualizou e não respondeu. Ela já acessava o gatilho em mim e me levava lá para o loop de Uhum. sofrimento. Só que o que que era o pior? Eu ficava tão inconsciente que eu preferia rejeitar primeiro a não ser rejeitado. Então eu bloqueava a Vivian. Eu já excluí ela da minha vida para não correr o risco de ser rejeitado. Olha que doideira que é quando a gente entra no loop de sofrimento. Então, meninas, e não tem nenhum menino aqui por enquanto, mas Uhum. a gente deveria dar atenção máxima para a rejeição, porque ela te deixa cego e inconsciente. É, senão você vive constantemente com esse temor, né, de ser abandonado, ser rejeitado. E aí é uma proteção, uma ação. A forma como ela interpreta realmente que causa. Porque, geralmente os traumas são causados aí, né? Nessa primeira infância. Então, Uhum, quase tudo. tudo conforme você interpretou, né? Que não foi o acontecimento em si, mas a forma como você reagiu, a forma como você sentiu e internalizou esse acontecimento é que vai provocar aí esses sentimentos, essas emoções que você carrega pro resto da vida, né? Até Sim. se tornar consciente do que aconteceu. Alguns dos padrões acontecem já no útero, aí o renascimento é uma ferramenta que pode trazer compreensão, né, do que Uhum, estava sentindo, do que a mãe estava sentindo naquele momento, do que os pais, né, de maneira geral, estavam sentindo naquele momento. Então, gente, tem muita coisa que a uhum. gente precisa fazer para começar a viver uma vida com permissão, né? Permissão para ser feliz. Eu acredito muito nisso. A gente precisa dessa permissão. Porque é difícil a gente se libertar, né? De relacionamentos assim que você se coloca é, com medo, né? Com medo do que possa acontecer. Então, essa consciência, esse trabalho, ou terapêutico, ou através do autoconhecimento, através dos treinamentos, porque através do treinamento comportamental a gente consegue acelerar muitos processos, né, Rafa? Então, uma constelação, por exemplo, que é feito, um movimento sistêmico que é feito durante um treinamento, abre um leque, abre um caminho de coisas muitas vezes você não sabia que era isso que estava acontecendo. Você vê coisas que parecem que não eram, né? Tira uma venda dos olhos, e aí você começa a trabalhar nessas questões. Então, por isso que a gente bate muito o martelo, né, nessa questão do treinamento comportamental, porque é um acelerador de processo de cura. Essa experiência Outra. que eu tive na hipnose foi num treinamento. Então, era uma Uhum, participação de um, de um processo de hipnose num treinamento. Então, uhum, o interessante do treinamento é que existem várias ferramentas num único lugar, com um único objetivo, né? Destravar a nossa vida. uhum, uhum. E as pessoas que se colocam num alto sacrifício também, né, excessivo, e aí não tem ela coloca sempre as necessidades, os desejos dos outros acima dos próprios.
E aí negligenciam o seu próprio bem-estar. Também é um sinal de codependência, né, emocional. Dificuldade de tomar decisões sozinhos, está sempre precisando da aprovação dos outros, né? Depois, nesse teste aí que a gente já vai aplicar para vocês vão só responder com sim ou não, e depois a gente vai ter uma pontuação. Então, para ver todas essas questões, para tornar claro assim, se você é codependente ou não. É, geralmente, né, Rafa, as pessoas que são codependentes ou vieram de famílias disfuncionais, então essa foi adquirido, então, na primeira infância, essa relação de codependência, ou depois de adulto, já, né, em, em, em relacionamento. Geralmente, atencionais, né? Então, porque frequentemente se envolve disponíveis também. Por isso que a gente fala, né? Para romper esse ciclo de dependência, é preciso ter essa clareza e é preciso se trabalhar muito, né? Porque é um eterno orar e vigiar, é um eterno trabalhar disso. Porque geralmente a gente, uma vez sendo codependente, você não vai deixar de ser, mas você pode ir ajustando isto na sua vida, né? Então, todas essas questões aí geram insatisfação, geram frustração. Aí você chega num determinado ponto da tua vida que você se sente vazia de si mesmo, não sabe das suas próprias emoções, porque está tão preocupada em salvar o outro ou em consertar os relacionamentos, ou um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, ou um relacionamento das outras pessoas que têm ou uma dependência química, por exemplo, né? Famílias que vivem com alcoólatras, por exemplo, a família toda é envolvida. Então, a família é codependente. Tá? Eu na pele, a minha, é, a minha necessidade, a minha busca por ser salvadora fazia com que eu não olhasse para a minha vida. Então, eu estava indisponível para a minha vida tentando salvar outra pessoa. E isso Sim, acontece muito. Hum, isso que a Vivian está falando, ela está com clareza de que é isso que estava acontecendo. Porém, ele se manifesta de várias formas. E uma delas é, às vezes, você está num relacionamento, ele é extremamente nocivo, só que você não consegue ir embora, por exemplo. Isso, ele se manifesta nesse momento. Não é que você, eu tenho uma intenção de salvar o outro. Não é assim que se manifesta. Às vezes se manifesta de uma hum, forma que você simplesmente não consegue sair. Por que você não sai? Entende? Então, hum, hoje, com clareza, ela entende o que estava acontecendo e o movimento que se manifestava essa dependência, essa codependência. Porém, é, a estrutura ela acontece de uma forma que a gente não consegue ter essa clareza. E a gente simplesmente fica escorregando nessa areia movediça de um relacionamento disfuncional. uhum. Muitas vezes acontece, por exemplo, nenhum relacionamento acontece por acaso, né? Nenhum relacionamento acontece do nada. Tudo tem um porquê, tudo é uma cura desses temas, né? Então, Uhum, por exemplo, um relacionamento que foi, por exemplo, se eu se eu tinha uma necessidade de buscar um pai, teoricamente, eu casei com uma pessoa que me oferecia essa segurança de um pai. E aí, quando você toma essa consciência, né, de um relacionamento assim, você, por exemplo, assim, aí o relacionamento cumpriu com o seu propósito, né? Que foi de curar mas isso pode perdurar por muito tempo até você tomar consciência disso, né? E é através desses movimentos ou do movimento sistêmico, através de um treinamento de alto impacto, você consegue ter essa clareza. Antes disso, pode, não. pode Antes levar a disso, vida toda, antes disso, pode não. levar a vida toda. Pode levar a vida toda. Isso. Exatamente. Exatamente. E E mesmo aí que você ocorre esse descubra, você desequilíbrio. não tem força
E geralmente é assim, ó, não deixa de ser amor, gente. Não é porque é nocivo que não é amor. É igual você encontra um golfinho encalhado na beira da praia. Aí você quer salvar a vida do golfinho. Então você fica lá trazendo comidinha para ele e jogando água. Só que você não joga ele na água, porque você tem medo dele ir embora. Então você fica ali, todo dia você vai lá, dá comidinha, joga água, mantém ele vivo. Só que ele tá fora do habitat dele. Então você mantém ele ali prisioneiro, porque você tem medo dele ir embora. Isso também é Uhum, uma dependência. Aí uhum, você, sabendo que. E aí duas coisas podem acontecer. Pode ser que você coloque ele na água e ele não vai para o oceano, ele fica na beirinha ali, porque ele também virou independente, né? Então eu vejo uhum, que não deixa de ser amor. Você está cuidando, você está preocupado, você não quer que ele morra, você está lhe dando uma condição que você pode, é a única condição que você pode, mas o golfinho, teoricamente, deveria estar no mar, né? Deveria estar uhum, lá, seguindo o fluxo e a vida dele. Porém, não deixa de ser amor, você está preocupado com ele, você está cuidando. Então, basicamente, a dependência ela é tão invisível que você pensa que está uhum, vivendo uma coisa positiva e nutritiva e está contribuindo com a vida do outro. Porém, às vezes está impedindo que ele vá para o oceano viver o que ele tem que viver. Isso também, uhum. inconscientemente, é uma tentativa de salvar o Sim, outro. também, também. E muitas vezes as pessoas não têm coragem, não têm força para um novo, por exemplo, porque acontece muitas vezes uma lealdade inconsciente também, né? Uma lealdade sistêmica, por exemplo, as mulheres da minha família não puderam ser felizes no amor. Então, para Uhum. pertencer, eu também não vou ser feliz no amor, né? Eu não mereço vida próspera porque né? Aí vem muito o padrão de merecimento também. Eu não me permito receber, eu não me permito receber amor funcional. Já que é a função aí, né? Então, a questão é ampla, é complexa Hum. e, E é e não invisível, é é tão invisível. simples assim. E é invisível, e é invisível. E Então, isso a gente afeta tanto a saúde emocional, mental, e afeta não também reflete em tudo. A e reflete prosperidade em financeira todas as áreas da vida. reflete em tudo. Porque Tudo. aí a sua vida fica travada realmente em todos os níveis. É de verdade. Tipo, Uhum, é como se você, mesmo que você conseguir com muito esforço sair do lugar, então você está ali arrastando, né, tentando virar a chave na questão financeira da vida, e você até consegue, né, uma bonificação, consegue um emprego melhor, consegue fazer uma venda maravilhosa. Aí, de repente, é como se é acionado uma resistência e você começa a, de outra forma, queimar o combustível daquilo que foi adquirido. Então você aí quebra o carro, é, cai um. Para você ter uma ideia, sabe o que aconteceu uma vez na minha adolescência? Eu tinha comprado um carro, eu comprei um carro e com muito custo ali, né? Parcelado em 60 mil vezes ali. E aí começou a acionar uns gatilhos de não merecimento e enfim, de não permissão. Para você ter uma ideia, em um mês com esse carro, na primeira semana que eu peguei, eu fui pra praia, né? E aí descendo a serra, parou tudo o trânsito, tava uma neblina lascada, eu bati na traseira de uma mulher, né? De um carro. Aí beleza. Essa foi a primeira, isso no na primeira semana. Ainda com a frente batida, porque eu não tinha seguro, né? Eu parei no semáforo, um cara bateu na minha traseira. Isso tudo no mesmo mês, hein? Vai vendo o que aconteceu. E aí, numa num dos dias desse mesmo mês, de madrugada eu escutei um barulho, né? Eu tava dormindo, escutei um puta barulhão. Aí eu falei assim, gente, o que aconteceu? Eu acordei, né? Mas aí eu voltei a dormir. Nisso, quando eu fui abrir a garagem, era uma garagem de bar, tipo porta de bar, assim, né? Quando eu abri a garagem, o teto da garagem caiu em cima do carro, velho. Ou seja, em um mês eu bati a frente, atrás e o teto caiu em cima do carro. Parece mentira. Mas ali eu estava emaranhado numa falta de permissão absurda. Foi meu primeiro carro, eu tinha 18 anos. uhum. E era uma resistência absurda. Imagina, em um mês acontecer tudo isso com esse carro. Então, é como se você tivesse sempre agarrado, sabe? Enfim, leva tempo pra gente começar a sair disso, hein? Leva muito.
Leva tempo. E porque muitas vezes é esse de autossabotagem, inclusive. Porque no Uhum. momento que você está conseguindo, aí acontece alguma coisa que te tira de novo e te coloca no lugar que você acha que você merece estar, né? Então, Exatamente isso. existe um padrão autodestrutivo também. Essa autossabotagem essa autossabotagem é complicada, viu? Porque tá chegando lá, né? Tá evoluindo, tá crescendo, tá destravando o negócio, aí acontece alguma coisa para você Acontece sabotagem, alguma né? Porque coisa e você acha cai, que você não era. acontece alguma coisa e cai a conta do cara do Instagram. Então, então, Orar e vigiar, né? Orar e vigiar vigiar. eternamente. Uai, é um padrão de autossabotagem de não merecimento, não é? Faz sentido. Aí, Para vocês verem sabe que que acontece. mesmo que a gente enxergue, né, mesmo que a gente cure algumas coisas, a gente ainda não, a gente ainda está suscetível, a gente está vulnerável ainda à resistência. A resistência ela acontece enquanto a gente estiver vivo. Uhum. Enquanto a gente estiver vivo, É, a gente é, acessa a é, resistência. porque sempre tem alguma coisa para curar, né, Rafa? Uhum. E a coisa, assim, que a gente sempre fala que nada é curado enquanto não for amado. Então, às vezes, é a aceitação, né, até a clareza e a aceitação, e amar aquilo da forma como foi ou da forma como está sendo, é, contribui muito para uma reviravolta e contribui aí muito para uma cura, para um processo para seguir na vida, né? E Sim. muitas pessoas perdem a identidade também quando são Será que tem codependentes. alguém? Aham, será que tem alguém aqui que já percebeu ou identificou algum padrão? Só levanta a mãozinha, põe no chat aí pra gente saber, ou se tá todo mundo curado, tranquilo. Com esse papo todo que a gente falou aqui, alguém já se percebeu em alguma situação semelhante? Puder Podem responder no chat depois que a gente terminar aqui, porque a Mari está gravando essa aula, então ela falar, travou a Gislaine. câmera de Sim, todo mundo. Por isso sim. que está travada a câmera, e depois a gente vai abrir para vocês perguntarem, para a gente conversar melhor aí sobre isso. Então, só dando uma explicação aqui do por que está travada a câmera de vocês aí, porque a gente quer colocar depois, é, senão a gente não consegue colocar no YouTube depois esse encontro aqui, né? Olha lá, estão respondendo Padrão lá de no não chat, dá uma ter olhada. A Vivian, eu tenho dificuldade Padrão de de dizer não não, ter sim, relacionamentos sim. saudáveis. Já tive dois casamentos com apenas 32 anos, olha só. Uhum, uhum. Aí está muito, Vivian, a questão do pertencimento e de lealdade sistêmica pode estar envolvida aí nessa questão, porque é aquilo que eu falei ali no início, muitas mulheres da família, da ancestralidade, por exemplo, que não puderam ser felizes. Bom, esse meu filho, ele me acompanhou todo o meu drama com meu pai, né, que eu não tive acesso. E eu percebi um movimento semelhante acontecendo e nesse lance dele dizer, olha, pai, eu sou igual a você. Estou vivendo longe do meu pai. Então, ele mesmo criou uma situação para gerar um distanciamento e, e a gente reproduzir o que eu vivi lá na minha infância, né, na minha juventude, dizendo, putz, eu vivi a vida inteira sem meu pai, né? E aí eu, na tentativa de que ele não sentisse o que eu sentia, eu muitas vezes, né, eu queria ser o oposto do meu pai, então eu julgava os movimentos que ele tinha feito e eu estava tentando mostrar para meu filho, e julgando meu pai, que eu era melhor que meu pai. Então eu comecei a fazer os movimentos sempre o oposto do que foi feito e apresentado para mim. Então
eu não deixava meu filho respirar. Eu tava o tempo inteiro grudado nele, colado nele, né? Eu não dava espaço. Não, eu vou buscar ele, eu quero estar com ele, eu quero dizer o quê. Tipo, ao contrário do que o meu pai fazia, porque eu queria mostrar, não, isso inconsciente também. Eu queria mostrar, não, eu quero ser um pai melhor, eu quero ser um pai diferente, eu vou ser presente, eu vou ser tal, tal, tal. Tanto que com 9 anos ele foi morar comigo, ficou até os 16 anos, porque aí com 17 ele foi morar com a minha mãe. Mas o que que aconteceu? Quando minha mãe faleceu, e aí agora minha avó faleceu, ele morava com elas, né? Aconteceu a ruptura. Ele foi seguir os caminhos dele, e aí a gente começou esse distanciamento. E ele criou esse padrão justamente para pertencer. Ó, pai, eu também sou igual a você. Vivo longe do meu pai. Isso não é visível, cara. Não é Uhum, uma coisa tipo, caramba, ele está fazendo isso porque aconteceu isso. Não. É uma estrutura inconsciente de lealdade que somente as pessoas que estão envolvidas nisso, e é somente ele vai poder perceber, mas ele é um menino buscador, né? Ele já está buscando ajuda, né? Está fazendo terapia, já consagra ayahuasca, já está fazendo um movimento. Mas identificamos que ele tem essa lealdade. Ou seja, uhum. a gente não percebe o que está acontecendo. A gente só segue e quando a gente vê, os padrões se repetem. É uma repetição do padrão, né? Exatamente. Uhum. No caso da família toda sofre relacionamentos abusivos, ninguém tem coragem de se separar, e eu também vivi relacionamentos abusivos. Exatamente. Então, atraiu padrões de relacionamentos para pertencer à mesma família, né? Ou seja, as mulheres da minha família tiveram relacionamentos abusivos, ninguém tem coragem de se separar, mas ela escolheu fazer diferente. Então, ela teve essa consciência e teve coragem, porque eu preciso muita coragem e força para conseguir sair de um relacionamento abusivo. E muitas vezes você tem essa clareza do que está acontecendo, mas como tem muitas coisas envolvidas, aí você não tem força, né, para tomar essa decisão. Ó, a Gislaine. Uhum, Cresci vendo minha mãe entrar e sair de vários relacionamentos. Quando me casei com 19 anos, achei que seria mais e feliz, mas foi relacionamento abusivo. Me separei 10 anos depois. Me senti fracassada. Só consegui me relacionar 7 anos depois e esse também não deu certo. Olha aí, ó. Tá vendo? A gente vai começando a fazer umas análises, né? E uhum. as peças Tem que começam a se começar a encaixar. mudar por você, né? Uhum. Uhum, uhum. A mudança começar, como a gente tem que falar, né, Rafa, que a mudança começa de dentro para fora. Então, você mudando, você vai conseguir atrair relacionamento que você merece. O quanto você é merecedora de um relacionamento estável. Aí vem muito a questão do amor próprio, vem muito a questão da autoestima, vem muito autocuidado, da própria identidade. Então, tudo isso está envolvido nisso. Por isso que reflete tanto em todas as áreas da vida, né? Essa, essa, essas lealdades sistêmicas aí. Porque mesmo que você acesse uma frequência diferente e atraia pessoas diferentes, se você ainda tiver os bloqueios de identidade, você não vai escolher diferente. Você vai, é como se esse bloqueio de identidade ele te fizesse se sentir inadequada em situações melhores. Ou você se sentir inadequada é tipo, sei lá, você tá num lugar muito que você acha que é muito para você. Não, ai que vergonha, eu não consigo, não sei nem como me comportar nesse ambiente. Se você manda esse sinal de inadequação para o seu sistema, ele já emana uma repulsa daquela atmosfera e provavelmente você não vai manifestar aquilo na sua vida. Então, se é de riqueza e eu me sinto inadequado com a riqueza, eu vou mandar um sinal de que aquilo é ruim para mim e eu não manifesto aquilo na minha vida. Se é de um relacionamento, nossa, esse cara é muito para mim, ele é muito bonito, ele é muito bom para mim, ele é muito tudo, e aí eu me sinto inadequado com isso, eu também mando um sinal de que não é bom para mim isso. E aí a gente vai escolher sempre mais do mesmo. E isso quando Uhum. vem para compreensão, né? Porque às vezes fica visível no seu campo. Agora o problema são os reinos que estão invisíveis no nossa percepção. Porque
Nesse caso das relações, você não sabe ainda o que existe de bom, o que é possível, o que está disponível. A mesma coisa com relação às conquistas materiais. A gente, com o nosso nível de percepção e a energia que a gente emana, né, de manifestação financeira, é como se a gente não conseguisse acreditar que o nosso sonho está dentro das possibilidades que a gente acha que tem hoje. Mas tudo é possível, tudo está disponível. Porém, a gente não enxerga as possibilidades, porque é como se não Sim. existisse essa possibilidade. Então, sei lá, vamos colocar aqui uma coisa muito distante, né? Material, sei lá. Morar numa mansão X em um determinado bairro famoso, sei lá. De acordo com o grau da minha consciência, com a minha realidade, com todas as coisas que estão envolvidas dentro dessa minha percepção, seria quase que impossível, né? Então a gente não consegue nem alcançar o que está disponível, mas a gente não enxerga. Não enxerga nem como possibilidade, né? Então, enquanto eu não enxergar como possibilidade, eu não manifesto. Hum. Eu não tenho condição de escolher aquela realidade, se não estiver visível ou disponível para mim. Então a gente muda e os nossos sonhos vão mudando, porque quando a gente vai evoluindo, aquele sonho que parecia tão distante e agora é possível, ele já não faz mais sentido. Às vezes acontece isso também, nas relações, nas finanças, enfim, em vários pontos. Então, o salto quântico ele acontece de uma hora para outra, né? É como se até 2 anos atrás eu não tivesse a percepção do que estava disponível para mim, né? Eu não escolheria dentro daquilo, eu escolheria dentro daquela percepção. Então, eu morava no, no, no- na casa, no apartamento da minha mãe, né? Num programa habitacional e, e para mim era impossível imaginar outra realidade. Então, quando eu comecei essa jornada, e principalmente de desbloqueio da minha identidade, eu comecei a perceber que existiam outras possibilidades, e quando eu comecei a enxergar isso, eu comecei a escolher baseado no que eu estava vendo ali que estava disponível. Então, a ambiência é também muito importante, né? Então, quando a gente fala de Muito. dependência emocional, de codependência, ela mantém a gente prisioneiro de uma faixa de percepção da realidade. O golfinho lá preso, ele não enxerga que poderia viver melhor no oceano. Então, ele fica lá esperando o baldinho com o lanche, né? Pode falar, Vini. É exatamente isso. Não, é exatamente isso, porque quando você vive em função do outro, por exemplo, você vive querendo controlar, até querendo controlar, né, as emoções, as ações do outro, você se esquece de si mesmo. E aí acontece uma perda da sua Cortou seu áudio. identidade. E aí você Cortou, vive. Cortou? Minha internet não tá cortou. muito boa. É. E aí você não. Cortou? A Voltou? Não. frase toda, isso. Aham. Agora voltou, mas a Agora frase não. toda cortou. Agora eu não sei. Ainda tá cortando. Deixa eu ver. Quando pede para repetir, agora vamos ver o que que eu falei sobre identidade. Hein? E quando Isso. você vive da mãe do outro, você se perde de si mesma, né? Você perde mesmo e vive, chega numa fase em que você não sabe quem é. Então, acontece essa perda da sua própria identidade. E aí você não sabendo o que é, quais são os seus desejos, quais são os seus sonhos, trada. Aí você não evolui nas ações, não evolui no profissional, não evolui como pessoa, e aí a vida causa desse bloqueio da tua identidade também, porque você não se prioriza, né? E aí acontece muitas vezes essas relações codependentes, aí gera esse ressentimento, relacionamentos em que ocorrem abusos emocionais,
Então, tudo, uma coisa leva a outra, sabe? Então, aí você se sente sempre insuficiente, se sente sempre com medo, E aí e aí isso isso gera gera uma exaustão emocional. Travou de novo, não. Isso gera uma exaustão emocional e aí causa ansiedade. Porque se a gente colocou ali na caixinha do Potência sobre a ansiedade, né? Sobre a ansiedade, não, sobre algumas dores e veio muita ansiedade. Então, isso é ansiedade também. Essa questão de você não conseguir evoluir, você se sentir sobrecarregada e de estar sempre resolver problemas que não são seus, por exemplo, né? Então, isso gera uma certa ansiedade e você não dá conta da sua vida. E aí não evolui, não vai para frente, não, em várias questões, né? E aí começa a negligenciar o autocuidado também, não cuida de si mesma, né? E aí está muito envolvido também com amor próprio, e aí envolve toda aquela questão, não merecimento, é, a sensação de estar sempre sendo insuficiente. Então, aí começa a virar uma bola de neve. E aí dá um bug na pessoa. E Como é que muitas a vezes gente você faz para não faz descobrir, né? coisas. É. A gente pode Como colocar aqui o teste agora, né? eu acho legal, porque como é que a gente faz para descobrir? Primeiro que a gente tem essa possibilidade de, através de algumas perguntas, auto-perguntas, né, se fazer perguntas certas, você consegue enxergar, pô, isso aqui eu preciso melhorar, isso aqui eu não preciso melhorar. Outra forma é se Uhum. colocar diante de um desafio. Toda vez que você coloca diante de um desafio, os bloqueios vêm à tona. Todos eles. Seja de escassez, seja de não merecimento, enfim. Todos os desafios, seja ele qual for, sei lá, não, quer saber? Eu vou emagrecer 10 quilos esse ano ainda. Ó, tá acabando o ano, é setembro, mas eu consigo. Quando você se coloca num projeto, num plano de melhora, de se melhorar como ser humano, você já começa a trazer à tona os bloqueios que tem aí. E eles ficam mais visíveis. Então, o desafio ele também traz à tona os bloqueios que temos, seja qual for, de escassez, de resistência, de não merecimento, de dependência emocional, tudo vem à tona. E como é que a gente cura isso? Mudando os resultados. O resultado cura. Então, a proposta aqui Uhum. para vocês é como se a gente estivesse trazendo aqui um desafio para que a gente pudesse ver com clareza todos os bloqueios que vão se manifestar nesse desafio. E com esse desafio e todas as clarezas, toda a clareza que vai se manifestar de todos os bloqueios, seja ele nas relações, nas finanças, na saúde, na aparência, na conexão com seus pais, tudo isso vindo à tona, a gente trabalhar em cima disso para mudar os resultados. E quando a gente muda o resultado, seja ele um micro resultado que for, isso já começa a alterar a rota das coisas. Então, o resultado cura a nossa vida. Ele muda os padrões, porque você não sabe o que está gravado lá na sua autoimagem gerando determinados resultados, mas você sabe o resultado que você tem. Então, se a sua vida hoje, os seus relacionamentos estão nota 2, se a sua saúde está nota 5, se os seus relacionamentos estão nota -3, se as suas finanças estão nota 2,5, a gente sabe que a gente precisa mudar os resultados de cada área dessa sua vida. E como é que eu faço isso? O primeiro passo é me expondo a um desafio. Quando vier à tona os bloqueios, a gente vai trabalhar na direção de destravar isso para que você mude os resultados. Então, o convite para que vocês hoje tenham coragem, né? Porque a coragem é a base, é a nota de corte das frequências emocionais, né? Se você pegar ali, eu não sei o nome do cara, mas tem uma escala de frequências, né? Até chegar no entusiasmo, que é 936 Hz. A escala de corte entre as densidades, né, mais negativas, as emoções mais densas, que são importantes, ela tem uma escala ali de importância dentro do nosso sistema, né? Sei lá, o medo, ele é importante, ele tem uma relevância, só que ele tem uma porcentagem que ele ainda te protege.
Passou disso, ele começa a te atrapalhar e bloquear a sua vida. Então, a nota de corte das emoções, ela começa com a coragem. Você só começa a levar a sua vibração quando você tem coragem de tomar uma decisão. A decisão começa a criar novos caminhos. Então, eu preciso de coragem para mudar a frequência e eu preciso da decisão para criar novos caminhos. Então, o convite para que vocês aqui, ó, presentes, temos 11 pessoas, não, 13 pessoas, nesse sábado de sol, onde todas vocês poderiam estar fazendo outra coisa da vida. Então, percebemos que vocês estão ali numa consciência de melhora contínua, né, da vida. O desafio que a gente quer propor para você é descobrir onde estão os bloqueios e os padrões que estão gerando essa codependência, esses resultados ruins em todas as áreas da vida. Então, a Vivian vai fazer uma pesquisa para a gente saber aí uma nota, né, uma porcentagem de codependência. Você vai fazer a cada pergunta e as pessoas vão respondendo, é isso? Como que você vai fazer? Eu vou falando a pergunta, e aí a pessoa só coloca um S de sim e um E de não, e aí depois só volta os S, D, N, deu. Pronto. Tá, Então tá, presta tá atenção travando nessa. minha internet agora ou tá boa? É, ela tá oscilando bem. Eu vou entrar no, eu vou entrar no celular então, no 4G. Eu acho que é melhor. É, só vou ter que travar aqui do. Agora acho que deu. Ficou melhor. Eu vou Até mudar o áudio, aqui. até o áudio ficou melhor. É, entrei no 4G, então vou deixar no celular aqui. Pronto. Então, é um teste de autoavaliação, né? Se você é codependente ou não. Aí olha, são 20 perguntas, gente. Então, eu só vou fazer aqui rapidinho, é muito sem pensar. E aí, vocês vão colocar um S. Eu tô ouvindo a minha voz aqui no O eco, né? Você tá ouvindo o o eco eco? do computador. Aí vai ter que tirar o fone. Nossa, tá, não tem problema. Aí eu ouço minha voz. Mas aqui não tá dando eco, não. Não tá, né? Tá bom. Então, aqui. A primeira pergunta é: você se sente responsável pelos sentimentos, escolhas ou problemas dos outros? Sim ou não? Vocês estão com um papelzinho aí para ir anotando, sim ou não? A 2. Você frequentemente sacrifica suas próprias necessidades para cuidar de alguém? Sim ou não? Você tem dificuldade. A terceira, tá? Você tem dificuldade em dizer não, mesmo quando está sobrecarregada? A 4. Você busca a aprovação dos outros para se sentir bem consigo mesma? A 5. Você sente culpa ou ansiedade quando não está cuidando de alguém? A 6. Você se preocupa excessivamente com o que os outros pensam de você?
A 7. Você frequentemente sente que precisa salvar ou consertar as pessoas ao seu redor? A 8. Você acha difícil confiar em quem os outros cuidem de si mesmos sem a sua ajuda? A 9. Você já ignorou suas próprias emoções ou desejos para evitar conflitos em um relacionamento? A 10ª. Você sente um vazio ou perdida quando não está cuidando de outra pessoa? A 11ª. Você tenta controlar ou influenciar o comportamento de outras pessoas, acreditando que é para o bem delas? 12ª. Você costuma atrair pessoas que têm problemas emocionais, dependência ou que são emocionalmente indisponíveis? Qual o problema? Ah, 13ª. Você sente medo de ser abandonado ou rejeitado? 14ª. Você tem dificuldade em reconhecer e expressar seus próprios sentimentos e necessidades? 15ª. Você já se mantém ou você já se manteve em um relacionamento disfuncional ou abusivo por medo de ficar sozinha? 16ª. Você frequentemente pensa que se trabalhar mais duro ou fizer as coisas corretamente, poderá mudar a situação da outra pessoa? Mudar a situação ou a outra pessoa? 17ª. Você sente uma necessidade constante de ser necessário e útil para os outros? 18ª. Você se sente incomodada ou irritada quando os outros não aceitam sua ajuda ou conselhos? E a 19ª. Você já negligenciou a sua própria saúde ou bem-estar para cuidar de outra pessoa? E a 20ª. Você tem dificuldade em relaxar ou se divertir, sentindo que deve estar sempre fazendo algo útil para alguém? Tem dificuldade de se divertir ou de relaxar, sentindo culpa por estar fazendo isso por você? Eita, gente, só pergunta difícil, hein, gente? E Quantos aí? sims, quantos Sim, sims aí, hein? sim, sim. Meu Deus. E aí, quantos sims deu? Ó, aí você. Quantos sims aí tiveram? Você pode responder no chat pra gente, mais ou menos? Se já deu para finalizar, pessoal? 12, Amarília. Dois.
A número Repetindo a um, a número Cláudia. um? Uhum. Sim, peraí. Aqui. A parte 5, a parte tá bem, hein, Paty? Olha, número um. Você se sente responsável pelos sentimentos, escolhas ou problemas dos outros? Algumas eu ouvindo aqui ainda me enroscou um pouco, sabia? Mesmo Uhum, tendo consciência, você ainda consegue observar uns movimentos. uhum. Eu também. Uhum. Eterno orar e vigiar. Cláudia, 4, ó. Bruna, praticamente gabaritei. A Bruninha é demais, né? Ô, Bruninha, que bom que você tá aqui com nós. Deixa eu ver aqui. A Bruninha, praticamente gabaritei. Diria que são 15/20. Mas as 5 É. não são umas, não. Ah, ela melhorou em algumas, ó. Mas você vê que é muito louco, né? Não, eu ouvindo as perguntas aqui, tinha algumas que mesmo tendo consciência delas, eu ainda sentia um enrosco. Tipo, mano, aqui eu me pega. Você vê que loucura. Uhum. É, assim, ó, pessoal, aí se eu respondeu ah, as 5, você pode ter alguns comportamentos de codependência, Uhum. mas eles não parecem ser predominantes, né? Então, quem teve aí 5 ou menos pode ter alguns comportamentos, São, mas eles são, não são são, predominantes. você não significa que você é codependente, mas você tem alguns traços, né? Tem Uhum, alguns deslizes ali. isso. Se você respondeu as 6, de 6 a 10, há sinais claros de codependências em suas relações. Ai, meu Deus. Se respondeu mais de 10, sua vida está sendo fortemente influenciada pela codependência emocional. Então, mais de 10. E aí, esses padrões podem estar prejudicando aí a sua saúde emocional, seus relacionamentos e a sua felicidade, né? E o seu desempenho em todos os níveis, né? Isso. Porque mesmo você identificando traços, né? Como eu falei, né? Algumas me pegou aqui, né? Uhum, Até isso já é o suficiente para você travar uma área ou outra da sua vida. uhum, Agora, se você respondeu acima de 10, e é importante fazer uma análise, né, dos resultados que você obteve e obtém na sua vida para a gente começar a ressignificar isso. uhum. É importante buscar ajuda, né? De todas as formas e Uhum. intensificar esses padrões de comportamento aí. É, intensificar, Bruninha, não, os conta com a padrões de gente, comportamento. Bruninha. Bruninha, É, Bruninha, conta com a gente. Segura na nossa mão, não solta. porque afeta todos esses padrões de comportamento de codependência, ela afeta a vida da pessoa como um todo, né? E aí pode causar aí várias situações de desequilíbrio, inclusive, né, entre dar e receber. Hum. Mas você vê que bonito, né? A Bruninha, ela é uma menina jovem, né? E ela Uhum, já está muito empenhada em destravar questões que a gente, na maioria das vezes, você vai lá, depois que você já casou, já está todo enroscado, né? E você vai falar, putz, você espera ir para o fundo do poço para procurar entender o que está acontecendo. Ela é uma jovem, né? Uma garota, uhum, e ela faz os movimentos que são necessários. Isso me orgulha. Eu acho lindo, uhum, né? uhum. Eu acho lindo. Fofa demais, dá até vontade de apertar ela, porque ela é fofinha. Não é? Ela é uma. E aí eu acho bonito, né? Nesse grupo que eu tava até ontem, né? De online, né? Nesses 4 encontros que eu fiz, tinha muitas garotas jovens na busca, cara. Eu acho muito bonito isso. Ah, isso é E é importante. muito importante. E aí a gente vê que está acontecendo um movimento, né? Você vê.
Ela não chegou no fundo do poço, ela tomou a decisão de mudar a rota. Porque geralmente a gente só vai tomar essa decisão quando chegar no fundo do poço. É. Então já está Uhum. acontecendo uma mudança nos padrões. As meninas sei lá, 25, 30, já estão, não, não quero mais passar por isso não. Eu já Uhum. vi onde vai dar isso, vamos mudar a rota, né? Uhum. Eu não sei qual que é a idade da maioria das pessoas que estão aqui, né? Mas a gente precisa começar a tomar uma decisão, não importa a idade, vamos embora, vamos embora. É, a codependência ela pode não ser uma doença, né, Rafa? Mas ela pode te tornar doente. Que Se gera. você for. Ela não tem. Exatamente. Então, e tem esses padrões autodestrutivos, né? Até como ganho secundário você pode desenvolver, né? Uhum. O ganho secundário é horrível, né? Sim. Ah, Bruninha, sou muito grato a vocês por tudo que aprendi e aprendo com vocês, o Rafa e a Vivian. Ai, que legal. É isso, gente. Muito legal. Deu para ter uma ideia Então, assim do que é, né, codependência, e para sair disso realmente é romper com os padrões, com os ciclos, né, repetitivos nas nossas vidas, ter a clareza do que está causando esses ciclos repetitivos, então ter essa consciência, se abrir para novos movimentos, se colocar em movimento, para ficar na zona de conforto é muito fácil, né? Ficar no é, sofrimento. eu vi um vídeo que existe a zona de conforto, não, a zona de miséria, a zona de conforto, a zona de risco e a zona de perigo. A gente tem que se manter na zona de risco. A zona de risco é onde as oportunidades e as transformações estão disponíveis. Então, todas as pessoas que deram saltos quânticos em todos os níveis estão na zona de risco. E o Uhum. risco gera medo, né? Gera medo. Então, a zona de conforto é aquilo que você fala, não, é melhor ficar aqui que tá seguro. Só que antes disso, existe a zona de miséria, né? Que é onde você está completamente submerso nos traumas. Uhum. É E aquela miséria história, quando... né? Só quem assume, se permite, quem vive no risco, né? Quem se arrisca, pode, tem a possibilidade de viver o extraordinário, né? De mudar o resultado. Não tem como você ter outro resultado fazendo a mesma coisa. Então, por isso que eu falei, o resultado ele cura porque ele muda os padrões. O que está gerando seus resultados aí? Vamos supor na saúde. Você está com a saúde ruim. Por que você acha que está com esse resultado? Porque você está escolhendo tudo que você faz, tudo que você consome para gerar esse resultado. Então, como que eu faço para mudar isso? Eu preciso de um desbloqueio de identidade. A identidade, a percepção que temos da nossa identidade, na verdade, tem relação com os hábitos, com o que fazemos. Então, se tudo que eu faço eu acredito que sou eu, e o que sou eu está gerando esse resultado, você não tem como se amar. É inconsciente. Você não consegue desprender amor próprio por algo, amor próprio, né, por si, com resultados sabotadores. É como se ali você não consegue, e aí você não acessa mais merecimento. Então, é um fluxo de autossabotagem. Então, para Uhum. mudar isso, a gente precisa primeiro da coragem e da decisão para sair da zona de conforto e para a zona de risco. E aí, é claro que vai dar medo, mas a gente precisa entender que ali, na zona de risco, a gente tem a possibilidade de mudar a rota. Exatamente. Então, nada muda se a gente não muda, né? E para a gente mudar é preciso se colocar em movimento, é preciso tomar decisões, é preciso se colocar em ação. Então, a gente trouxe, assim, um apanhado geral, né, do que é ser codependente, do que é viver uma relação de codependência, para ter essa clareza de que quando você tem a clareza de que sim, eu preciso mudar, eu preciso reagir a isso, eu preciso fazer algo a respeito disso, você se coloca em movimento. Por isso Sim, também, por isso a gente se coloca aqui, o convite para vocês hoje é
tomar uma decisão, se colocar em movimento, sair dessa vida de sofrimento, fazer algo a respeito disso para viver uma vida extraordinária, para viver uma vida que você merece viver, para viver uma vida que você nasceu para viver, para você sentir o que você merece. Então, por isso, a gente está convidando aí vocês para participar do Day Training, que vai ter no dia 29 de setembro, aí em São Paulo, um dia todo com a gente aí, em que a gente vai trazer aí muitas dinâmicas, muitas vivências para vocês começarem aí a rota da mudança da vida de vocês. Então, quem está aqui hoje, a Mari está com uma super condição especial aí de valor, né, desse treinamento, hoje e Simbólico, gente, é amanhã. simbólico. É um valorzinho simbólico para a gente estar junto lá o dia inteiro, com dinâmicas muito potentes e poderosas para você realmente ancorar a força necessária para tomar as decisões que você precisa tomar na vida. A gente Uhum. precisa despertar essa raiva como um estado de recurso. A gente está deixando a energia, a gente está sendo guiado pela autodestruição, porque é uma energia muito poderosa, mas a gente pode aprender a usar isso como um estado de recurso, como um- uma energia de manifestação, de, de realmente mudar as coisas. Então, para quem está aqui hoje e fez sentido, né? E se identificou com alguns pontos de dependência e você não aguenta mais viver nesse formato, toma uma decisão, diga sim aí, fala com a Mari, aí a gente vai se encontrar e passar um dia juntos, para a gente presencialmente, para a gente pessoalmente aplicar essas ferramentas que vão te ajudar a, a mudar a rota. A gente tem que sentir, sabe, se eu morasse mais próximo a Vivian Nobre. Você Uhum. mora onde, Vivian? Em qual estado? Ah, ela é de Minas Gerais, divisa com o Espírito Santo. Se você não conseguir ir no Day Trainer, você consegue ir na imersão, porque a imersão vai acontecer em novembro, aí dá para se programar melhor, são 3 dias. Para quem descer em Guarulhos, fica bem pertinho, então se você quiser estar com a gente, a imersão vai acontecer de 8, 9 e 10 de novembro em Guararema, São Paulo. Aí sim, serão muitas horas ali de estudo, de práticas, de vivências, e, e aí você consegue se programar melhor. Também oferecemos uma condição especial para quem está aqui, é só falar com a Mari e a gente passa essa condição. Nesse caso é interessante porque são 3 dias com a gente lá, né? Com